Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que bom que você está aqui para mais um devocional, mais uma manhã que a gente segue falando sobre a palavra de Deus. Vamos continuar aqui no Salmo, capítulo de número 7. Eu vou ler alguns versículos a partir do versículo 3 e a gente vai meditando, tá? Diz assim: Ó Senhor meu Deus, se tenho feito qualquer uma destas coisas, se cometi alguma injustiça, qualquer uma dessas coisas seria aquilo que os inimigos de Davi o acusavam. Davi estava sendo acusado e perseguido, então ele ora: olha, se eu cometi alguma dessas coisas, se cometi alguma injustiça contra alguém, se traí um inimigo, se cometi sem motivo alguma violência contra o meu inimigo, então que os meus inimigos me persigam e me agarrem, que eles me deixem caído no chão, morto e largado sem vida no pó. Olha, que interessante. Isso é senso de justiça, irmãos. Senso de justiça. Porque Davi sabia que estava sendo perseguido injustamente. Davi tinha essa noção de que a perseguição que ele estava sofrendo era injusta. Porém, dentro da oração de Davi, ele fala: mas, Senhor, se o injusto está sendo eu, que eu seja julgado. Que o que eu estou pedindo para o Senhor agir com justiça na vida deles, haja com justiça na minha vida, pois o errado sou eu. E é difícil fazer essa oração, irmãos. Sabe por quê? O coração do homem, o coração humano, ele é o advogado, sabe aquele advogado de porta de cadeia mesmo? Que pega qualquer caso, qualquer situação. Pode ser o caso mais indefensável. A pessoa pode ter confessado, ter sido pega no ato, com a arma na mão, e tá tudo dizendo: é aquela pessoa. E o coração funciona como advogado que pega esse caso para tentar defender, achar uma defesa. É assim que nós somos. Nós olhamos para o nosso pecado, para o nosso erro, mas nós queremos colocar uma justificativa. Não, eu sou assim por causa disso, por causa dos meus pais, por causa da situação, por causa do ambiente em que eu cresci. Não. Eu não cometi injustiça, eu sou uma pessoa boa. Nós olhamos muito para a gente dessa forma, com autopiedade de nós mesmos. Quando olhamos para nós, acreditamos que nós merecemos uma segunda chance. Quando é a nossa questão, sempre tem um porquê e um para quê. Mas quando é os outros, Senhor, haja com justiça. Senhor, toca nele. Senhor, mostra para ele que eu sou um servo fiel e justo a ti. Até porque essa doutrina não é muito nossa, né? É uma doutrina mais do neopentecostalismo. Mas quando se trata dos outros, nós queremos justiça, que a justiça seja feita, e não há piedade em nós. Mas quando se trata de nós, queremos toda a piedade do mundo. Como nós somos, como nós nos enganamos. Eu acho que a verdade é bem essa. Nós acabamos nos enganando de verdade, achando que Deus é mais piedoso com a gente do que com os nossos irmãos. Lembra do caso de Jonas, por exemplo? Jonas era um profeta judeu e o reino do norte estava indo muito bem, estava prosperando e tudo mais. Se eu não me engano, o rei da época era Jeroboão e estava tudo certo. E Deus lança uma profecia para Nínive. Queria que Jonas fosse pregar para Nínive se arrepender. E talvez o único império na época que pudesse destruir todo o reino do norte era Nínive. Jonas fala assim: não, eu não vou para lá pregar. Eles não merecem misericórdia. Eles não merecem salvação. Eles não têm jeito. O Senhor devia falar somente com a gente aqui. Como nós somos assim? Como nós somos dessa forma? Não, o Senhor tem que falar comigo, não com o outro. Até no evangelismo, às vezes, nós fazemos isso. Não, para tal pessoa não adianta mais pregar. Com tal pessoa não adianta falar. Aquele lá não tem jeito. Quando Deus é sempre um Deus que renova as oportunidades, renova as chances. Tem sempre um chamado novo. Porque enquanto há vida, há esperança sim de conversão. Há esperança sim de transformação, nem que seja no último segundo, como foi o caso daquele homem na cruz.
né? A história diz que o nome dele é Dimas, mas a Bíblia não fala. Porém, quando nós olhamos para aquela situação, nós vemos que talvez Deus possa chamar no último segundo. A cruz foi a pregação que aquele homem ouviu. O evangelho da cruz, ali, do sangue, do Cristo dilacerado, do Cristo moído que agradou a Deus, foi o evangelho que aquele homem ouviu. E para ele houve salvação no último segundo. Ele ouviu a pregação no último minuto da sua vida e foi salvo. Que nós possamos achar esse senso de justiça e dizer: Senhor, se há pecado em mim, julgue a mim. Se eu sou errado, julgue a mim. Mostra para mim o meu erro para que eu me arrependa, para que eu busque a Ti e me arrependa. Se Deus abrir a cortina dos nossos pecados, quantos pecados nós não precisamos nos arrepender diariamente? Diariamente. Então que nós possamos ser mais quebrantados, entender que nós fomos salvos por um Deus totalmente benevolente, que fomos salvos através de uma graça imerecida que nós nunca poderíamos alcançar, que foi um ato totalmente divino que nos alcançou. E quando formos pregar o Evangelho, sim, falar de pecado, falar dos erros, apontar os erros, isso é muito válido, mas também demonstrar amor. O mesmo amor que nos alcançou e que perdoou os nossos pecados pode alcançar qualquer pessoa. O mesmo senso de justiça que paira sobre os outros na nossa perspectiva deve pairar sobre nós também. Somos tão pecadores quanto os ímpios. Somos tão pecadores quanto as pessoas que estão no mundo. A única diferença entre nós e eles não é a nossa santidade. Não somos mais santos ou mais certos, não. É que nós somos conscientes dos nossos pecados, nos arrependemos e buscamos melhora. E aí, quando nós pregamos o Evangelho para eles, através da conversão, eles vão estar no mesmo estado que a gente. Então, que haja em nós esse senso de falar do Evangelho de forma calma, de forma mansa, de forma amorosa, mostrando a justiça de Deus que odeia o pecado e o pecador, mas que está disposto a perdoá-lo e a trazê-lo para perto para uma nova vida. Amém? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Até o próximo vídeo. Fica com Deus e tchau, tchau.